edificam. Inútil vos será levantar de madrugada e lutar pelo pão de cada dia, se o Senhor não prover. Foi isso que o nosso irmão leu no Salmo 127. Baseado no que vocês falaram e no que Deus falou no nosso coração, o tema da mensagem esta noite é conflito. Conflito. E para trazer essa mensagem, a gente trouxe como texto básico na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 3 e dos versículos de 1 a 8. Vamos ler rapidamente. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais sou eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, porque para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Louvado seja Deus. Eu sei que eu li muito rápido, eu sei que a interpretação não deu para ser feita assim tão rápida, mas essa carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu, segundo o que temos ideia, entre o ano 62 e 63 depois de Cristo, quando ele estava no início de sua prisão domiciliar em Roma. Ele escreveu essa carta também para agradecer aos irmãos de Filipe, porque eles conseguiram fazer uma grande oferta para que ele pagasse o local onde ele foi preso, numa prisão domiciliar em Roma. E de lá ele escreve essa carta. E é interessante ele falar que ele não se cansa de escrever, e escrevo-os novamente para dizer a vocês sobre as tais circunstâncias que vocês enfrentam e eu enfrentei. Paulo estava falando de si mesmo, também estava falando de si mesmo, pela situação que ele passava e pela situação que é citada no versículo 2 sobre maus obreiros, a situação daqueles que pregavam a circuncisão. Eu sei que alguns podem não entender isso nessa agora, mas a circuncisão do Antigo Testamento era uma aliança de Deus com a nação de Israel, feita quando a criança havia o 8º dia de nascimento. No 8º dia do nascimento era cortado o prepúcio, era como se fosse uma operação de fimose. Isso era feito de todo israelita para mostrar que eles eram separados para Deus. Mas Paulo aqui entra em confronto com essa ideia da antiga aliança para uma renovação de uma nova aliança. Por isso que eu digo para vocês que a palavra de Deus esta noite fala de conflito. Ele foi conflitado na sua última viagem missionária que fez quando voltava para Jerusalém. E antes que ele chegasse a Jerusalém,
ele foi alertado pelo profeta chamado Agabu, que disse para ele: temo que você não veja mais os nossos rostos, porque essa última viagem vão te amarrar em Jerusalém, e de lá você será preso e será levado para Roma. E ele disse que para ele estava disposto a morrer por Cristo. E agora nós estamos entrando numa ideia do que é conflito. Conflito é quando nós estamos diante de uma situação adversa. Conflitos são palavras que não se compreendem entre uma e outra. Conflitos são pessoas que se confrontam diante de ideias divergentes. Conflitos são aquilo que nós enfrentamos todos os dias de nossa vida. Conflito é aquilo que você está diante de você e você tem que enfrentar, e sabendo que você vai enfrentar com as verdades que está em si. Conflito, nós estamos falando o que Deus falou ao nosso coração esta noite. A igreja do Senhor Jesus nestes últimos dias está em conflito. Conflito com os meios sociais, conflito nas comunidades, conflito nas leis que nos regem diante de nós, conflito diante das ideias que nos são opostas, conflito diante daquilo que está dentro da nossa mente, do nosso coração, conflito diante daquilo que nasce dentro de nossa família, de conflito diante dos seus pais, dos seus filhos. Porque isso Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 34. Eu não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer conflito. Eu vim trazer confusão, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque os inimigos do homem, versículo 36, serão aqueles da sua própria família. Porque haverá dissensão, versículo 35, entre o pai e a mãe, entre a nora e a sogra. Porque isso, por amor do meu nome, quando vocês me aceitarem, quando vocês se decidirem para mim, quando vocês optarem por mim, pelo Filho de Deus, vocês enfrentarão um conflito com as adversidades deste mundo. Porque o príncipe deste mundo não é Jesus, o príncipe deste mundo é Satanás, porque ele impera, porque foi colocado para ele as trevas. E ele disse a Jesus lá no pináculo, no dia em que ele foi tentado: se tu me adorares, eu te darei tudo isso, porque tudo isso é meu. Este mundo é meu, as glórias deste mundo é meu, a fama deste mundo é minha. Mas Jesus disse: somente ao teu Deus adorarás e só Ele servirás. Jesus estava em conflito, numa hora em que ele estava jejuando, fragilizado, 40 dias e 40 noites. E eu vejo que a igreja do Senhor Jesus não está diferente. Você está conflitando com as enfermidades que está diante de você, com a dificuldade que está diante de você de servir a Deus no seu trabalho, por professar o nome de Jesus e as ideias não serem convergentes, mas divergentes dos seus pensamentos. E eu entendo que isto é conflitante para você. É conflitante para você que não tem o esposo crente, que não tem a esposa que serve ao Senhor, que não tem os mesmos ideais que você. É conflitante para você, porque você está vivendo num conflito. E agora nós temos que entender que essa luta, como a nossa irmã falou, não é contra carne e nem sangue. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. Não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades nos lugares celestiais da maldade. Vocês têm que lutar contra o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas é o príncipe deste mundo, que impera hoje neste mundo. E nós não vamos esperar coisas boas, de melhores governos, de melhores justiça. Agora sim, é claro, eu serei negligente se não falar
que nós temos que orar pelas nossas autoridades que exercem eminência sobre nós. É o que Paulo escreveu também a Timóteo no capítulo 2 e no versículo 2, porque vocês têm que orar pelas autoridades que exercem eminência sobre vocês. E nós estamos entendendo que estamos vivendo em conflito. A nossa irmã que falou aqui contou a situação que ela está passando. E eu me lembro também sobre a situação do irmão Ireneu ali orando, buscando ao Senhor, mas as dificuldades que ele tem enfrentado é grande. Eu não vou contar a minha situação que eu passei. 3 dias atrás para cá, eu fiquei 3 dias sem energia na minha casa, não deu um pipoco. E assim, não vou contar detalhes, mas a gente enfrenta conflitos na nossa vida pessoal, na nossa vida mental, psicológica. Nós enfrentamos conflitos. Por que isso? Porque nós optamos por servir a Deus. E até mesmo dentro da comunidade evangélica e cristã você vai enfrentar conflito. Porque o que Paulo estava escrevendo aos Filipenses era a razão pela qual ele foi preso. Ele não foi preso pelo imperador romano, ele foi sentenciado pelo imperador romano. É diferente. Ele já havia sido preso 3 anos antes em Jerusalém, porque alguns irmãos da igreja de Jerusalém ainda não tinham tirado a ideia da antiga lei mosaica e ainda acreditavam que se os irmãos não fossem circuncidados como os israelitas deveriam ser, eles não estavam servindo a Deus. E Paulo estava pregando diferente. Paulo estava pregando que a circuncisão era o sacrifício que Jesus fez, e fez uma reconciliação entre Deus e nós através do seu sangue. A circuncisão é feita no coração, e nós somos circuncidados em Cristo, não na carne do prepúcio. Ele disse: não valorizem a carne, porque se for valorizar a carne, Paulo, ele diz lá o que nós lemos, Paulo, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º ano de nascimento, e fui fariseu porque fui criado na lei farisaica, fui zeloso pela lei. Se vocês falam da lei, eu fui zeloso pela lei, de tal forma que eu persegui a igreja do Senhor Jesus como se fosse uma seita. Mas desde o dia em que ele se encontrou com Jesus, ele começou a confrontar essas coisas. E quando você entra em confronto, você começa a perceber aonde você está e para onde você vai. E para o céu não é fácil. Servir a Deus não é fácil, como muitos estão pregando por aí. Estão pregando que para chegar ao céu é de qualquer jeito. Para chegar e herdar a vida eterna é de qualquer jeito. Por quê? Porque Jesus já derramou o seu sangue. Não é bem assim. Nós temos que ter esforços. Lucas capítulo 16 e versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o evangelho do reino, e todo homem faz força, ou emprega força, ou faz esforço para entrar nele. Se esforce. Você está em conflito, você está em batalha. Um soldado em batalha não pode cochilar, não pode dormir, não pode vacilar. A qualquer momento você pode tombar. No meio da batalha, a qualquer momento você pode tombar. Por que isso? Porque o inimigo de nossas almas, ele não dorme, ele não cochila, ele é espírito e não carne. Por isso ele não adormece. Enquanto você dorme, quem está te protegendo é o Espírito Santo de Deus, porque ele está no teu coração. Por isso a seta do diabo, ela não chega até você. Por quê? Porque você está em confronto, mas a proteção espiritual que você pediu ao orar, ao dobrar os joelhos, naquele momento virá. Porque Deus entende que você está em confronto. Eu estou em confronto, pastor, apenas no meio da sociedade, no meio da minha família, como você falou, nas autoridades que exercem influência sobre nós. Estou em confronto somente nisso? Não. Você está em confronto com você mesmo.
Se você perceber as razões pelas quais Paulo escreve ele escreve a carta aos Romanos, do capítulo 7, versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Versículo 18, ele começa a dizer assim: eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Versículo 19: se eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer, é porque o pecado habita nesta carne, e há um confronto entre a carne e o espírito. Por isso nós devemos entender que a todo tempo você não se garantirá sozinho. Não. Eu sou um exemplo de crente. Eu sou mais que fiel. De você mesmo você vai cair se disser isso. Quem disser que está de pé, olhe para que não caia, porque isto é uma batalha, isso é coisa séria. Nós que tratamos a vida cristã como uma coisa séria, devemos entender que os conflitos, eles estão travados todos os dias, a cada instante, segundos, minutos, horas em que você está vivendo nesta terra. A cada suspiro e respiro que você dá, o diabo está ao derredor de você. Ao redor ele não está, porque ao redor estão os anjos do Senhor, porque você pediu proteção a Deus. Então o seu coração é morada do Espírito Santo. Ele não pode entrar ali, mas ele pode te confrontar você com você mesmo. Por isso muitas doenças psicossomáticas são tratadas nas patologias da psicose, mas nós entendemos que através da fragilidade da mente humana, o inimigo é oportunista. Enquanto aquela pessoa está vulnerável na sua mente, que é a parte mais resistente que o ser humano tem é na mente. Se ele está com a mente vulnerável, o diabo entra e ele se aposta, e aí sim ele começa a fazer coisas e se andar na vida da pessoa. Porque isso é a pessoa diz, ela está possessa. Não, o inimigo se apossou. Ele se aproveitou de uma oportunidade que deram para ele. Nós entendemos, meus amados irmãos, que nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha espiritual. Agora é interessante, é que esse culto foi todo regido pelo Espírito Santo. O Salmo 127, que diz que se o Senhor não guardar a casa, não foi isso? Em vão vigiam os sentinelas. O que queria dizer com isso? Se o Senhor não guardar o teu coraçãozinho, a tua mente, a tua vida, a tua família, em vão você estará totalmente se resguardando por si mesmo, achando que você é forte. E Paulo disse, quando eu acho que eu estou forte, aí eu estou fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte, porque eu me fragilizo, eu desço para que o Espírito Santo me eleve diante de Deus. Eu tenho que descer os degraus e tenho que me humilhar na potente mão e poderosa de Deus, sabendo que Ele é superior a todas as coisas, que antes que existisse um átomo na atmosfera terrestre, Deus já havia projetado tudo para a tua vida. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Ele já sabia a tua trajetória, a tua batalha, a tua luta, o que você enfrentaria. Tome posse e saiba que enquanto você dorme, o Senhor está te guardando. Enquanto você dorme, o Espírito Santo de Deus que está no teu coração está te protegendo, porque o diabo não dorme. Nós dormimos, mas ele não dorme, e por isso ele está a todo momento ao derredor para poder tragar, para poder setar, para poder iludir. Quando ele não consegue setar de uma forma áspera, ele consegue iludir
através de ideias, através de conceitos ideológicos, através de formações de pensamentos outrora. E é isso que aconteceu lá na igreja de Jerusalém. Essa foi a causa por tema que Paulo foi preso. Por isso ele escreve aos Filipenses agradecendo pela oferta, que ele estava sendo preso em Roma, mas passou 2 anos em prisão domiciliar antes que fosse para o cárcere romano, e aquela oferta era dada pela igreja que estava lá em Filipe. Os irmãos estavam orando e os irmãos estavam ofertando para que ele estivesse ali em segurança. Deus abençoou aqueles irmãos e ele disse para eles aqui no início: eu escrevo e eu não canso de escrever para vocês. Eu quero escrever para vocês, eu sou feliz em escrever para vocês, porque vocês estão entendendo a situação que eu estou passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é muito bom a gente ser compreendido, e nós estamos falando em conflito, mas Paulo fala aos Filipenses e sabe que eles estão compreendendo o que eles queriam dizer. E agora ele esclarece: nós não temos a nossa circuncisão na carne, porque nós não temos garantia na carne. Nós não temos garantia na carne nos nossos pensamentos. Nós não temos garantia na carne na nossa saúde. Nós não temos garantia na carne, na nossa destreza, na nossa forma de falar, na nossa forma de verbalizar o que temos na nossa mente. Não, nós não temos segurança nenhuma na carne quando tratamos do mundo espiritual. Do mundo espiritual, nós temos segurança através de nosso Deus. Se não fosse o nosso Deus, os nossos inimigos, Davi diz no Salmo 27, já teriam nos consumido. O diabo, junto com o seu exército que está nas regiões celestiais, já tinha te tragado. Mas ele não pode fazer isso, porque aqui ainda está o Espírito Santo de Deus na terra. A igreja ainda não subiu, nós ainda não subimos, e por isso ele não pode te vencer enquanto você mantiver a guarda, e enquanto você mantiver a mente ciente de que você está em conflito e de que você precisa de ajuda todos os dias para lutar contra si mesmo, contra os seus impulsos da carne, contra os seus olhos, aquilo que ele vê e deseja. Você está lutando contra si mesmo, e você luta contra as adversidades que vêm ao contrário. Por exemplo, no meio da sociedade, no trabalho que você vive, aonde você transita, você está em conflito. As pessoas que te olham, você está em conflito. Mesmo que alguém diga que você é um perdedor, que você é triste porque não está nas festas mais alegres que as pessoas julgam ser. Eu não julgo ser festas mais alegres, quando todos estão com o som nas alturas e sorrindo um para o outro e com muita comida farta. Eu jamais imagino que esses sejam os momentos mais alegres. Hoje e sempre eu pensei, porque eu também nasci no Evangelho e conheço isso, que os momentos mais alegres é quando o Senhor responde nossas orações. É quando a oração chega até Deus. Porque quando você dobra o seu joelho, quando você começa a orar, não pensa que ela chega logo lá não. Antes que a tua oração chegue lá, existem várias situações que o inimigo coloca para que não chegue até os céus. Por isso você precisa estar com o coração contrito com o Senhor. O que eu quero dizer contrito? Contrito que significa humilhado. Você jamais poderá orar como Jesus comparou o fariseu e o republicano. É claro que o republicano, para aquela época, era uma pessoa muito repugnada. Republicano era aquelas pessoas que trabalhavam para o governo e cobravam impostos do seu próprio povo. Então essas pessoas, elas não eram bem amadas, elas eram odiadas. Mas ele comparou uma oração de um republicano e a oração de um fariseu. O fariseu, como Paulo tinha sido fariseu.
Fariseu não significa que a pessoa é falsa, não. Fariseu significa, naquela época, alguém que era formado nas leis judaicas para julgar e ser entendido sobre toda a forma que agradava a Deus. Paulo achava estar agradando a Deus, por isso ele era fariseu. Mas Jesus fez uma comparação do fariseu orando pela carne e o republicano orando com o coração contrito. O fariseu ora pela carne dizendo o seguinte: ah, meu Deus, tu sabes tudo que eu tenho feito contigo, todas as coisas que eu já tenho feito, e por isso tu tem me abençoado. Ele estava orando pela carne, pelos méritos da carne. O republicano não tinha mérito. Então ele disse assim: oh meu Deus, tu sabe, eu sou um pecador, eu não tenho direito nem de falar contigo, mas eu quero que tu me ouças. Eu quero que o Senhor ouça a minha oração. Eu estou nessa situação, mas eu quero sair dela. Isso é um coração contrito. Aquele é um coração de alguém que é religioso, mas está no alto grau de se achar com meritocracia para tal bênção. Nesse momento, eu digo a vocês: nós que servimos ao Senhor Jesus, temos que ter em mente que devemos descer os degraus, nos humilhar, e somente nos humilhando Deus nos ouvirá. Não importa, meus amados irmãos, se você diz assim: não, eu vou a um culto muito avivado, porque lá muita gente grita, fala alto, e é por isso que é ali que Deus ouve. Não, Deus ouve um coração que está contrito, um coração que está humilhado. Deus ouve o teu pensamento quando você coloca nas mãos do Senhor. Quando o Salmo 127 expressa: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas, e inútil vos será levantar de madrugada, ou fazer esforço, mérito humano. Inútil vos será levantar de manhã cedo, se o Senhor não te abençoar. Peça para Ele te abençoar. E agora nós vamos terminar essa mensagem, que eu quero fazer uma oração. E eu quero fazer essa oração de forma diferente. Quero que os irmãos, aqueles que estejam com o coração contrito na sua situação que você está passando, no seu conflito particular. Eu não sei qual é o seu conflito. Aqui ninguém está para adivinhar a vida de ninguém. Não foi me falar do seu conflito, não. Mas seja qual for o seu conflito, porque todos nós conflitamos todos os dias. É de maneira adversa, mas é. Seja qual for o seu conflito, vamos ficar de pé neste momento. E somente quem estiver passando uma situação com um extremo conflito na vida espiritual, baixe a cabeça nesse momento. Se você não estiver com uma situação dessa, não baixe sua cabeça. Só se você estiver nessa luta, baixe sua cabeça agora, porque isso é sinal que você agora se humilha diante de Deus. Querido Deus, Pai Celestial, meu Deus, quando conversamos contigo, Pai, é sinal, Senhor da glória, que nós queremos, meu Deus, a tua resposta. Mas nem sempre, Senhor Jesus amado, a forma que pedimos, que recebemos a tua resposta. Mas agora, Pai, se os nossos corações estiverem elevados, nos quebranta, nos humilha, Pai, porque queremos estar humilhados diante de Ti, para que Tu cresça em nossa vida e nós possamos diminuir nos nossos conceitos, nos nossos entendimentos, nos nossos pensamentos, Pai. Neste momento, Jesus amado, olhe para a vida de cada um, meu Deus, que está, meu Senhor da glória, enfrentando uma grande batalha,
uma grande batalha contra a enfermidade, uma grande batalha, meu Senhor da glória, por alguém que está perseguindo a sua vida, uma grande batalha, meu Deus, com uma enfermidade que já disseram que não tem cura, com uma grande batalha, meu Senhor da glória, porque o diabo quer tomar posse da mente, mas neste momento, nós, meu Senhor da glória, pedimos humildemente, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor, através, meu Pai, da tua autoridade, possa entrar na mente dos teus filhos, no coração dos teus filhos, e possa lutar por nós, peleja por nós, lute por nós, neste campo de batalha, no mundo espiritual, neste momento, Jesus, agora, neste momento, Pai, que a seta que foi jogada contra nós, que o laço que foi jogado para nos derribar, seja queimado com fogo abrasador do teu Espírito, e neste momento, Pai, a vitória é ganha, meu Deus, porque tu estás conosco, nós declaramos que a vitória é ganha, Jesus amado, porque enquanto nós dormimos, enquanto nós estamos contritos, enquanto nossa cabeça estiver baixa, enquanto nosso coração estiver quebrantado, neste momento o Senhor batalha por nós. E agora tomamos posse dessa bênção, meu Deus. Fica conosco o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.